Boa tarde, gente. Como é que vocês estão aí do YouTube? Bom, eu tô gravando esse vídeo no caminho pra minha casa. Eu tive que ir no centro resolver umas coisas de adulto, né? Que todos nós temos que resolver. Mas eu relutei pra gravar esse vídeo. Eu cheguei a começar a gravar ele, mas na hora da edição eu desisti. Por circunstâncias eu desisti também, porque é algo que eu tô vivendo e eu acho que eu não posso ficar relutando, porque de alguma forma eu tenho que ajudar alguém, né? Eu tenho crise de ansiedade e eu acredito que síndrome do pânico também. Bom, isso desencadeou na minha vida depois que eu tive a Larissa, minha caçula, porque o processo de amamentação foi bem difícil. Assim, no começo, sabe? Eu não tinha os bicos, né? Os bicos do peito, e só que, graças a Deus, a Larissa, ela teve uma pega muito perfeita, muito boa, e ela que fez esses bicos. Mas até o meu corpo acostumar com esse processo de amamentação, o bico machucou, sangrou, sabe? Esse tipo de coisa que é normal. E ela nasceu com refluxo. Então, assim, todas as vezes em que eu dava o meu peito para ela, em que eu amamentava ela e eu colocava ela para rotar, ela gorfava pelo nariz e pela boca. Isso era, assim, assustador, porque olhar um ser que mal consegue abrir o olho direito, completamente dependente de você, tipo, não conseguir respirar, é assustador. Eu tô emocionada, assim, não é nem por esse fato, porque graças a Deus, gente, hoje ela tá com 7 meses, hoje ela mama o peito, ela mama a mamadeira e ela come muito bem, assim, e é uma criança fora de série, sabe? Me dá muito trabalho porque é muito saudável, graças a Deus. Mas hoje o que tá me deixando assim emocionada é porque eu estava tomando uma medicação que a minha ginecologista havia me receitado. E pela segunda vez eu tentei parar de tomar esse remédio. A primeira vez foi assim um caos, assim, um caos total. Tipo, mentalmente eu ainda estava muito bagunçada. Mas agora na segunda vez, com tudo mais calmo, né? E um período de tempo aí mais longo, eu pensei que eu ia, vou tirar de letra. Porque é o seguinte, esse medicamento é só o médico, né, que pode passar, porque é um medicamento muito forte e é um medicamento controlado. E um dos efeitos colaterais dele é tirar a sua libido. E assim, todas as dificuldades do nosso dia a dia, um exemplo, contas para pagar, que nem eu, né? Tipo, eu que sou empresária, meio designer, essas coisas. Tudo isso, com esse medicamento, ele me deixa neutra. Eu não sinto emoção alguma, eu não choro, eu não dou risada, nem nada. Então, assim, é bom e não é, né? A minha natureza é ser uma pessoa bem agitada, bem, sabe? Eu sou muito explosiva, eu sou muito extrovertida. Mas eu casei pela segunda vez. O meu primeiro casamento foi bem conturbado. Inclusive eu tenho até um pouco de dificuldade de falar ainda sobre isso, porque parece que os abusos hoje estão vindo à tona, né? Pois é, e comigo não foi diferente. Comigo eu sofri abuso
vários abusos psicológicos, assim, de um grau sobrenatural. O genitor da minha mais velha, ele é muito manipulador e quando ele queria as coisas do jeito dele, ele não tinha limites para conseguir isso. Ele quebrava coisas dentro de casa, quebrava controle, quebrava aparelho de DVD. Eu acabava de fazer, sei lá, uma comidinha na panela de pressão, ele ia lá, ele jogava no chão a comida inteira. E foi bem difícil. Ele demonstrou esses sinais que ele era assim desde a época em que a gente namorava. Só que, infelizmente, eu cometi a burrice, eu não ignorei. Mas eu pensei, poxa vida, eu posso ajudar, eu vou tentar ajudar, eu vou ficar e vou ajudar. Mas a única culpa é minha, em primeiro lugar, porque tinha meses que eu tinha perdido meu pai. Então, assim, acho que é a primeira vez que eu choro depois de mais de quase 20 anos aí que ele faleceu. Quando eu cito o fato dele ter falecido, é a primeira vez que eu me emociono. Porque eu sentia muita falta dele, eu sinto muita falta dele. E é difícil. Então, assim, eu não vivi o processo do luto, sabe? E o pai da Manuela apareceu numa hora não muito boa, porque eu tava nesse processo de viver o enterro, de ter acabado de enterrar meu pai, o que eu ia fazer na minha vida, enfim. Então eu vi nele uma válvula de escape de, sei lá, o meu pai ele foi viajar e enquanto ele não volta, eu vou ficar com o pai da Manuela. Eu precisava ter uma figura paterna, sabe? Então eu acho que isso também desencadeou com o fato de eu não ter largado o pai da Manuela. Só que eu paguei um preço muito caro, porque eu já tava com uma ferida aí de luto muito aberta. Só que junto com ela vieram outras de traumas psicológicos. Quando a gente percebe que a gente precisa aprender a se defender de um ser humano. De um ser humano que o único sentimento que eu senti por ele foi apego. Apego emocional. Devido a eu não ter mais a presença física do meu pai. Então, com ele eu aprendi a ser explosiva, a ser briguenta, a ser barraqueira, coisa que antigamente eu não era. E com todo esse processo de... Bom, quando eu tava grávida da Larissa, eu acredito que por volta de 7, 8 meses, mais ou menos, eu não me recordo direito, o pai da Manuela resolveu infernizar de novo, que ele sempre faz muito bem. Ele me denunciou no conselho tutelar, alegando coisas. Mas quando a gente se separou, eu dei o divórcio amigável com uma única condição. Falei pra ele, eu quero que você abra mão da guarda da Manuela, porque ele tem um outro filho e eu vi do que ele é capaz de fazer com o filho dele. Então eu falei, não, o que eu puder privar minha filha da violência psicológica, eu vou privar. Infelizmente, eu não consegui 100%, porque apesar de eu
ter a guarda unilateral, né, que é inteira minha, mas ele é o pai dela e ela sente falta do pai dela. Eu entendo porque eu perdi o meu e eu sei a dor que é. Bom, então assim, ele de alguma forma ele demora muito, ele some, ele volta, ele some, ele volta, ele some, ele volta. Hoje eu tô muito mais tranquila em relação a isso, mas hoje o que tá me pegando é o lance da ansiedade, porque junto com essa ansiedade tá vindo à tona essas feridas que eu pensei que de alguma forma eu tinha me livrado delas. Só que eu percebi que assim, o tempo não cicatriza. O tempo, né? Eu acho que o que dá mesmo pra gente viver bem é quando não existir mais a presença da pessoa perto da gente. E no meu caso é um pouco impossível, porque nós temos uma filha em comum. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar ou mandar um áudio ou falar alguma coisa, que foi o que eu tive que fazer hoje, inclusive. Mas eu já tô ruim já porque, assim, esses dias eu tive uma crise muito forte de ansiedade, muito forte, mesmo, de ficar com muita falta de ar. E graças a Deus e ao meu atual esposo, que é um ser humano, assim, excepcional na minha vida, eu não conseguia ver nada, eu só conseguia ouvir a voz dele, tipo, ele falar pra mim: amor, respira, 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 porque eu esquecia de respirar. Só quem tem crise de ansiedade sabe do que eu tô falando, porque quem não tem, velho, ai, é uma frescurinha. Não é não, cara, não é não. Eu acho que a depressão, a ansiedade e síndrome do pânico, velho, é o mal do século, assim. Tá levando muita gente voa. Tá levando muita gente embora. Então eu, sei lá, tô gravando esse vídeo porque de alguma forma isso tá me fazendo bem. E eu quero alertar que a gente não pode ir contra a ansiedade, contra a depressão, contra a síndrome do pânico. A gente não pode sozinho, não. A gente tem que ter uma rede de apoio. Se você tiver condições ou meios de fazer, acho que terapia, né? Eu ainda não fui ver isso, mas eu vou ver. Enfim. Hoje, uma dessas coisas de adulto que eu fui resolver foi pegar a receita. Tá me doendo bastante. Eu cheguei lá, já havia encerrado, já havia fechado, então só na segunda-feira. Antes disso eu passei no médico, falei pra ele, né, que eu ainda continuava tomando e tal, mas que eu queria de alguma forma eliminar. Ele falou: Andréia, ao invés de você parar assim drasticamente, reduz a dosagem. Ao invés de um comprimido inteiro, tome só metade dele. Eu não tomei porque eu já havia parado e eu tava bem. Pelo menos ao meu ver eu tava bem. Só que eu tô vendo que não tá rolando assim. É muita responsabilidade básica de empresária, as responsabilidades, os afazeres, tudo, e tá novamente me descontrolando, sabe? Então é difícil assumir, é muito difícil você assumir que hoje você depende de um comprimido pra você não estourar com quem você ama. É injusto, cara. É injusto demais, velho. Gente, busquem ajuda, tá? Não se deixa vencer, não. Porque tem pessoas à sua volta que vão sofrer junto com você. E hoje eu tenho, assim, uma família maravilhosa, perfeita.
Deus, a presença dele tem sido na minha vida assim excepcional. Ele tem me dado muitas graças e muitas bênçãos profissionais, de conquista de material, de melhoria, sabe? E de estudo, de tudo. Eu creio que eu sou guiada pelo Espírito Santo. Muito. E que se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui. Então, hoje eu tenho que levantar a mão pro céu e dar glória a Deus por isso. Mas é isso, gente. Desculpem aí meu desabafo. Mas é cansativo ficar relutando por algo que você precisa alertar as pessoas. Por algo que você precisa dizer para elas. Então se cuidem, busquem ajuda. Ansiedade, depressão e síndrome do pânico não é brincadeira, cara. Se você ama alguém de verdade e essa pessoa está com uma dessas coisas, ajuda. Esteja lá. Ah, André, mas por que tá? Não, só esteja lá. Para quando essa pessoa tiver uma crise, ela olhar para você e ver em você o porto seguro dela, que é o que ela precisa para ela voltar pro agora. Então eu finalizo esse vídeo emocionada. Se você quiser compartilhar com quem você conhece que tem esse tipo de problema, que já passou por isso, compartilhe, porque eu acho importante. E o meu objetivo aqui é só guardar não. É só ajudar as pessoas. Um beijo para vocês e até breve.